bom dia mais uma vez. A gente vai hoje falar sobre as regras de derivação. Embora algumas delas a gente já tenha apresentado indiretamente para vocês. A gente argumentou que a velocidade instantânea é um limite que vai fornecer a expressão do tipo zero sobre zero. Mais precisamente, é o limite quando o nosso incremento tende para zero, da função f aplicada em x mais o incremento, menos a função f aplicada em x, dividido pelo incremento. Isto é, imaginarmos o x como sendo um ponto qualquer do nosso domínio, x0, 1, 2, o 2,33, então o que era a velocidade instantânea? Era a variação do espaço em relação ao tempo. Chamando o tempo como próprio h, ficávamos com essa expressão. Então a ideia básica é que vale para um valor qualquer do domínio, então a gente depois pode estender sem nenhum ônus para todos os valores do domínio. A isso daqui nós vamos definir formalmente como a derivada em um ponto. Tá certo? Então uma das motivações que a gente tem para a derivada em um curso de tecnologia é a velocidade instantânea. A outra motivação que a gente vai ver em breve ao fazermos o esboço de gráficos será a inclinação de uma reta tangente. Dependendo de onde estejamos, biotecnologia, a gente vai ter uma outra interpretação para a derivada. Educação, uma outra interpretação para a derivada. Geologia, psicologia e assim por diante. Cada uma delas vai ter uma interpretação de acordo com o contexto. Mas a essência é um limite. Por isso que a gente passou essas últimas aulas trabalhando exaustivamente com os limites. Tá ok? Bom, a gente já deduziu o seguinte: se f de x for x elevado a n, sendo n um número natural, nós já calculamos esse limite. Vocês recordam quando daquele vale? A gente deduziu, que usou até o binômio de Newton, né? Recordou um pouquinho o triângulo de Pascal, falou do binômio de Newton, chegou que a derivada disso é n vezes x elevado a n menos 1. Porque como vale para qualquer valor do domínio, posso tirar o x de zero e abordar o x qualquer. Mas será que vale para o n sendo um inteiro qualquer? O n sendo um racional qualquer? Vale. Só que algumas dessas demonstrações que a gente vai fazer após deduzir as chamadas regras operacionais. Tá certo? Se não me falha a memória, nós também calculamos a derivada do seno. Quem ela é? Vocês recordam? Foi no mesmo jeito que a gente falou do binômio de Newton. Ela vale o cosseno. Só não recordo se a gente fez a derivada do cosseno. A gente fez? Bom. E se a função for a função cosseno, a nossa derivada será menos o seno. Essas aqui são 3 das 5 principais regras que nós temos de derivação. E se vocês aprenderem e bem essas 5 regras que a gente vai falar para vocês, as demais regras são consequência de manipulações. Por exemplo, tangente. A gente não vai falar de tangente, mas tangente é seno dividido pelo cosseno. Seno ao quadrado é o quadrado do seno, ou seno vezes seno. Então é regra de produto. Certo? Então muitas das outras regras que nós temos são consequências das manipulações das 5 básicas, incluindo, é claro, as regras operacionais. Produto, quociente, composição. Bom, então nós já temos, de antemão, esses 3 resultados. Tá certo? A regra 1, por enquanto deduzida exclusivamente para os números naturais. A regra 2, deduzida para o seno. E a regra 3, deduzida para o cosseno. A nossa regra 4, que a gente vai fazer hoje, vai ser a derivada da função exponencial. Certo? O que eu fizer para o e elevado a x, sem nenhum ônus, posso depois fazer para a elevado a x, sendo lá uma base qualquer. Ok? Bom, então vamos preparar o caminho para esta nossa função. Posso começar? Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai primeiro apelar para a definição. Vou fazer a definição em um ponto A qualquer do domínio e depois a gente troca o A pelo X. Ok? Para não ficar
confundindo as ideias. Então, por definição, o que é a derivada em A? Vai ser o limite quando o incremento tende para zero, pode ser H, delta X, qualquer letra. É claro, exceto A, que eu estou indicando como sendo ponto, e exceto X, que é a nossa variável. Mas qualquer outra letra, exceto essa aí, vocês podem utilizar. De F de A mais H menos F de A sobre H. Ora, o que seria, gente, o F de 1, nesse nosso caso? Seria o F de 1. F de 1, onde tem X, coloca 1, que ficaria elevado. Ah, sim, entendi. Agora entendi o da vida, tudo bem. F de π é elevado a π. F de 0,33 é elevado a 0,33. Em particular, o que é o F de A mais H? É elevado a A mais H, menos o F de A, que fica E elevado a A, dividido por H. Perguntas até aqui? Não? Bom, antes da nossa primeira pausa, vamos só relembrar um pequeno detalhe. E elevado a A mais H, posso reescrevê-lo de que maneira? Isso, fica E elevado a A vezes E elevado a H menos E elevado a A sobre H. A gente pode desenvolver um pouco mais essa expressão? Pode, né? Colocar o E elevado a A em evidência, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, observem. E naquele limite, nós podemos colocar E elevado a A em evidência. Colocando em evidência, nós ficamos com E elevado a A vezes. O que é que sobra? Ora, nós tínhamos E elevado a A vezes E elevado a H. Quando estamos colocando algo em evidência, a gente vai dividir a expressão por esse algo. Então, dividindo por E elevado a A, sobra E elevado a H. Ficamos com E elevado a H menos. E elevado a A dividido por E elevado a A fica 1 sobre H. Então, a gente vai centrar esforços em resolver esse limite. Reparem que a essência 0 sobre 0 está mantida. O efeito, quanto é que é elevado a 0? 1. Qualquer número elevado a 0, desde que seja diferente de 0, não é isso? Então, E elevado a 0 dá 1, menos 1 zero, sobre 0, que é uma indeterminação. Então, vamos nos concentrar só nesse limite e o resultado final será multiplicado por E elevado a A. Tá ok? Bom, vamos ter que pensar um pouquinho. Poxa, peraí. Queremos trabalhar com o número E. Queremos trabalhar com o número E. Vossa cabeça. Como é que o número E foi definido? Eu falei para vocês que a gente ia usar o resultado do E, mas a forma de definição dele e as suas variantes serão utilizadas para a demonstração de fórmulas. Não é isso? Gente, lembrar. Vai das duas uma. Ou vocês lembram pelo amor, isto é, estudam, ou vocês vão lembrar pela dor, que você vai cair tanto nas atividades do dia a dia de vocês, e vocês vão ter que lembrar desse rapazinho sim. A forma genérica da escrita do E é que o E, ele foi definido como sendo o limite quando o n tende para o infinito. Só que a gente pode trocar o n por um x qualquer. É o limite quando x tende para o infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Se em vez de eu ter aqui o número 1, tiver um número p qualquer, fica E elevado a p. Recordam disso? Terceira questão da prova de vocês, não foi? Bom, a forma genérica é que eu posso trocar o x tendendo para o infinito por quem? Vamos lá pensar um pouquinho. Eu quero h tendendo para zero. Então, se eu disser que h é 1 sobre x, isso aqui é a mesma coisa que o limite, quando h tende para zero, de 1 mais AH elevado a 1 sobre h. Recordam disso? É a forma genérica. Bom, repare, temos o limite quando h tende para zero? Temos. O problema é que a escrita está do tipo E elevado a h menos 1 sobre h. Nós vamos ter que mexer nessa
escrita tendo como foco o resultado, isto é, focando o surgimento do número E. Esse vai ser o nosso trabalho. Tá certo? E dá para um pouquinho de trabalho mental. Então, em termos de escrita, só são 3 linhas. Mas tem que focar bem aquilo que a gente quer fazer. Então a gente nota, a gente precisa de 1 mais H, bom, 1 mais H aqui não apareceu. A gente precisa dessa expressão elevada a 1 sobre H. 1 sobre H até que está por aqui. É só lembrar que E elevado a H menos 1 sobre H é 1 sobre H vezes E elevado a H menos 1. Vocês concordam? Dá para a gente ver isso daqui. Agora, isso aí tem que ficar como expoente. A gente quer mexer nessa expressão de tal maneira que apareça um expoente. E lembrar que a gente está mexendo com a exponencial. Mexemos com a exponencial e queremos que apareça expoente. Em particular, queremos que apareça 1 mais H como expoente. Alguma sugestão? Elevado a 0. É apelativo até demais, mas é uma ideia. É uma ideia. Vamos pensar um pouquinho. Vocês recordam, quando a gente foi fazer a dedução da derivada do seno, indiretamente apareceu um limite envolvendo o cosseno? E quando a gente foi fazer a do cosseno, apareceu a do seno? Então eu quero mexer com uma função. Opa, peraí. A gente falou no seno, mexeu com o cosseno, falou com o cosseno, mexeu no seno. Vamos pensar então como centrar esforços na exponencial. Vamos centrar esforços na exponencial. Essa escrita, vamos explicitá-la. Vocês concordam comigo que é o limite, quando H tende para 0, de E elevado a A, vou deixar aqui numa cor diferente, é só para lembrar que ele não está sendo mexido. Deixa quieto. Certo? Concordam comigo que A dividido por B é a mesma coisa que 1 sobre B vezes o A? Vocês concordam? Vamos pensar um pouquinho. Apareceu 1 sobre H, porque eu quero que apareça esse limite. O H tendendo para 0 nós já temos. O negócio é você mexer com essa escrita. 1 sobre H apareceu? Apareceu. Só que ele apareceu na forma de... É isso aqui, gente. Apareceu na forma de produto. Eu quero que ele fique como um expoente. Existe alguma função? Caba bom. Antecipou até os pensamentos. Mas vamos lá fechar a ideia. Existe alguma função tal que o produto de alguém gere uma potência? Temos. Logaritmo. Então, a gente está observando que para que apareça pelo menos 1 sobre H como expoente de alguém, dado que ele está como produto, eu vou precisar inserir o logaritmo. Mas como é que eu vou inserir o logaritmo a partir dessa escrita? Bom, vamos lá. Considere J como sendo E elevado a H menos 1. É uma chamada variável de apoio. Por que variável de apoio? Para a gente tentar visualizar melhor aquilo que a gente vai utilizar. Tá certo? Como é uma variável de apoio, do jeito que ela está sendo inserida, depois ela vai sair. Tá certo? A gente só quer visualizar as regrinhas. Ora, vocês concordam comigo que, ao chamar J de E elevado a H menos 1, à medida que o H tende para 0, implicamos que o J também tende para 0? H tendendo para 0, vai ficar E elevado a 0, que vale 1. 1 menos 1, 0. Então, repara uma grande vantagem dessa escrita. Primeiro, eu não mexi com a tendência, com o incremento. Continuamos tendendo para 0. Mas vamos lá. Opa, peraí. Se J é elevado a H menos 1, vamos tentar escrever o H em função do J. Concordo comigo, então, que E elevado a H será igual a J mais 1? Concordam? Bom, se E elevado a H é J mais 1, a gente sabe o seguinte. A elevado a B igual a C, isso aqui é equivalente a quê, gente? Claro, guardadas as devidas proporções, guardadas as devidas condições de existência.
B, se eu quiser isolar o B, como é que a gente faz? B vai ser igual ao logaritmo de C na base A. Não é isso? E se B é o logaritmo de C na base A, é porque A elevado a B igual a C. Ou seja, coitado do A. É base tanto na potência quanto no logaritmo. Traduzindo, daqui nós concluímos que o nosso H será o logaritmo de J mais 1 na base E. Como esse logaritmo de base E é um logaritmo que vai aparecer em várias de nossas aplicações cotidianas, pelo menos do ponto de vista da modelagem matemática, a gente costuma dizer que esse logaritmo aparece quase que, aspas, naturalmente. Então, o logaritmo de base E também é conhecido como logaritmo natural. Não confundir com o logaritmo neperiano, que é outra base. Então, logaritmo natural, então apareceu Ln, é a mesma coisa que logaritmo de base E. Ok? Então, você escreve apenas log, lembrar que é o logaritmo de base 9 mais 1. Log base 10. Então, ficamos com isso daqui. Ok? Então, vamos tentar deixar o nosso cérebro funcionando. Nós queremos trabalhar com o número E. Ah, mas o E apareceu o E elevado a A. Sem problema, a gente já sabe quem é o E elevado a A em função de quem? Em função do nosso limite. Por definição, é o limite quando N, sendo número natural, tende para o infinito. Só que a gente faz manipulações e prova que vale também para X, sendo um número real qualquer. Só que, olhando para a escrita, a variável tende para o infinito. Olhando para o que queremos, a variável tende para zero. Então a gente vai para a forma genérica, aspas, né, do número E. Qual é a forma genérica? Se imaginarmos H como sendo 1 sobre X, mas por que o H vai ser 1 sobre X? Porque à medida que o X tende para o infinito, H tende para zero. Então a gente fica com 1, a gente não mexeu com esse número 1, não mexemos com o finalzinho de mais, e 1 sobre X virou H. Se 1 sobre X é igual a H, é porque X é 1 sobre H. Mas repare que para aparecer o número E, 1 sobre H tem que estar como um expoente. E aqui nós o temos como um produto. Ele tem que estar como expoente e nós o temos como um produto. Então a gente vai lembrar que a exponencial é a inversa da função logarítmica. Ué, o que é que significa dizer? Que no logaritmo, se aparecer A vezes o logaritmo de B, a gente sabe que você vai gerar o logaritmo de B elevado a A. Então repara que a motivação foi olhar para 1 sobre H. Certo? Olhar 1 sobre H como expoente. Só que, quando a gente começar a escrever, a gente vai ver que a ideia não vai ser tão necessariamente tão direta quanto isso aqui. Ele vai aparecer, mas não dessa maneira. Certo? Mas ele serviu de motivação. Ok? Serviu de motivação. Bom, então o nosso limite, ao inserirmos essa variável de apoio J, fica. Eu estou excluindo o E elevado a A, tá bom, gente? Está escrita. Porque não o resultado final vai ser multiplicado por ele. Está claro? Então, para evitar escrever demais, o E elevado a A vai ser inserido só no final. Vamos lá. Fica J tendendo para zero. Quem é E elevado a H menos 1? Quem é E elevado a H menos 1? J. Então, ficamos com o numerador J. O nosso denominador é H. Mas quem é H? H é o logaritmo natural, ou o logaritmo de base E, de J mais 1 ou mais J. Tem diferença? Tem. Se você escreve J mais 1, às vezes o seu cérebro bloqueia algumas coisas. Mas se você escreve 1 mais J ou 1 mais H, você já está no caminho certo para aparecer o número E. Certo? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Vai ser explicado no final. Certo? Se quiser levar essa mala, ei-la aqui. Que é elevada a A vezes isso aí. Aqui é constante, então vai ser multiplicado por ele. Bom, vamos pensar um pouquinho. Rapaz, se eu tivesse 1 mais J elevado a 1 sobre J, no limite, isso aqui iria ser quem? Se eu tivesse 1 mais J elevado a 1 sobre J, no limite, quando J é para zero, vale quem? Vale E. Mas o negócio é que eu não tenho aqui
1 sobre J. Mas eu poderia ter, de repente, 1 sobre J multiplicando essa expressão. Concorda comigo? Porque se eu tiver 1 sobre J multiplicando essa expressão, eu posso usar o resultado do logaritmo e dizer o seguinte: A vezes logaritmo de B é o logaritmo de B elevado a A. O negócio é que eu não tenho J aqui multiplicando. Eu não tenho J aqui multiplicando. Ah, rapaz, mas ele está em cima da casa? Está no numerador. Ele está no numerador. Está no numerador. Mas eu estou precisando de quem? Quem é o expoente que eu quero aqui? O sobre J. Só que o J está no numerador e eu quero o inverso do J. Vamos pensar um pouquinho. Quanto é o inverso de meio? 2. Quanto é o inverso de 1/10? Quanto é o inverso do inverso de um número? É o próprio número. Vocês concordam comigo que então podemos reescrever essa expressão da seguinte maneira? Vamos dividir numerador e denominador por J. Ou, em outras palavras, dizer que J é o inverso do inverso de J. Ou eu olho o J como sendo o inverso do inverso de J, ou vamos dividir numerador e denominador por J. É possível dividir por J? Sim, é possível. Por quê? Porque o J tende para 0. Se ele tende, não é igual. Então, J dividido por J fica 1. E aqui embaixo, no denominador, vamos ficar com 1 sobre J. Está claro? Duas linhas de raciocínio a seguir. Ou eu penso J como sendo o inverso do inverso de J, 1 sobre J dá J, ou, é o nosso caminho mais usual, vamos dividir numerador e denominador por J. Dividir numerador e denominador por J é multiplicar por 1 sobre J. Mas por qual motivo multiplicar por 1 sobre J? Porque eu quero que apareça esse expoente. Mas por que eu quero que apareça esse expoente? Porque eu quero escrever esse limite em função do número E. Então vamos ajeitar essa expressão. De novo, o que é que nos motivou essa escrita? Nos motivou ao próprio número E, como ele é dado via definição ou suas formas genéricas. Vamos usar agora as propriedades. Lembrar que Ln é o logaritmo de base E. E eu tenho alguém multiplicando a ele. Então nós temos uma propriedade dos logaritmos que nos diz o seguinte: A que multiplica logaritmo de B na base C, partindo do princípio que seja possível trabalharmos com isso daqui, ou seja, estamos dentro do domínio. Então isso aqui é o logaritmo de B elevado a A na base C. Recordam dessas propriedades do logaritmo? Pois bem, o 1 sobre J, ele está multiplicando o logaritmo. Logo, ele passa a ser expoente. Tá certo? Então, nós ficamos com aquela nossa expressão como sendo elevado a A vezes o limite, quando J tende para 0, de 1, aí vamos ficar com 1 mais J elevado a 1 sobre J. Só que nós temos aqui o Ln. Ok? O A é como se fosse 1 sobre J. A gente usou a propriedade. Tá ok, gente? A gente usou a propriedade. Ora, no limite, os tais épsilons e deltas garantem que o limite de uma potência é a potência do limite, o limite do seno é o seno do limite, o limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Traduzindo, isso aqui vai ficar elevado a A vezes o limite de um quociente é o quociente dos limites, limite do limite da constante 1 é a própria constante 1, e aqui eu vou esquecer um pouco esse Ln, porque eu vou trabalhar só com a ideia do limite. O limite do logaritmo é o logaritmo do limite. Então a gente vai ficar com Ln. No limite, quem é 1 mais J elevado a 1 sobre J quando J tende para 0? É. Opa! E aí? Ora, temos uma propriedade dos logaritmos, outra propriedade. Logaritmo com exponencial, exponencial com logaritmo. Tem que ficar na venda casada. Nós temos uma propriedade que diz o seguinte: logaritmo de A na base A
vale 1. Como o logaritmo natural é o logaritmo de base E, segue-se então que o ln de E é igual a 1. Então ficamos com 1 sobre 1, que dá 1, e 1 vezes E elevado a A é elevado a A. Esse trabalho todo para concluir que a derivada da exponencial é ela própria? Sim. Conclusão. Como isso vale para qualquer número do domínio, podemos estender o seguinte. Se f de x é elevado a x, a sua derivada é ela própria. É a única função não nula cuja derivada é ela própria. E cujas aplicações estão inseridas nisso daí. Concluiu que a derivada da exponencial é a própria exponencial. Só que essa linha toda de raciocínio que a gente utilizou vai ser útil para a quinta regra de derivação, que é a derivada do logaritmo natural. Lembrar que eu vou depois, quando a gente fizer as regras operacionais, a gente vai mexer com o logaritmo de uma base qualquer e a exponencial sendo um A qualquer, em vez de ser o próprio elevado a x. Então nós queremos a derivada primeiro em um ponto A e depois a gente estende para qualquer valor do nosso domínio. Então, mas ao falarmos em logaritmo, só faz sentido se o logaritmando for maior do que zero. Certo? E no caso do logaritmando ser negativo, a gente apela ela para o módulo. Mas a ideia de módulo seria usar uma função composta. Depois a gente vai ver como a gente trabalha também com função composta. A priori, só o x positivo. Então isso aqui é o limite, quando h tende para zero, de f de a mais h. Quem é f de a mais h? Fica ln de a mais h, menos a função aplicada em a. Ficamos com ln de a, tudo isso dividido por h. Ok? Então, aplicação direta da definição. F de a mais h, menos f de a sobre h. Até aqui alguma pergunta? Lembrar que ao falar de logaritmo natural, indiretamente estamos falando na exponencial. Ok? Então a gente tem que ter em mente os resultados que envolvem a função exponencial. Mas antes de usar a função exponencial, podemos ainda fazer uso das propriedades dos logaritmos. Tem uma propriedade dos logaritmos que nos diz o seguinte: logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Então, quando nós temos a mesma base fazendo a diferença de logaritmos, isso aqui fica logaritmo de A dividido por C na base B. Lembrar que o ln é o logaritmo de base E. Então, a gente fica com o logaritmo natural de A mais H dividido por A. Tá ok, gente? A mais H, que é o logaritmando do logaritmo que está à esquerda do sinal de menos, dividido por A, que é o logaritmando do segundo logaritmo. Perguntas? Sem perguntas porque estão entendendo ou sem perguntas porque não estão entendendo? Lembrar que o foco da gente é sempre pensar no número E. Tá certo? Por que o número E? Poxa, porque o logaritmo natural é o logaritmo de base E. Como eu estou trabalhando com limite, então eu tenho que pensar no número E como limite. Está claro? Então a gente sempre tem que trabalhar em cima de um foco. Qual é o foco? O número E como um limite. Opa, espera aí. A mais H sobre A, vocês concordam comigo que a gente pode dizer que é A dividido por A mais H dividido por A? A dividido por A mais H sobre A. Beleza. A dividido por A dá quanto? Se o A é diferente de zero. Poxa, como é que a gente garante que o A é diferente de zero? Simples. X é maior do que zero. Então o A é maior do que zero. Então a gente fica com o limite. Quando o H tende para zero, para economizar pincel, não, é para melhorar a visualização mesmo. Você vai fazer o seguinte. A dividido por B é 1 sobre B vezes A. Concordam comigo? Então, esse logaritmo
logaritmo dividido por h é 1 sobre h vezes o nosso logaritmo. A gente fica com ln de 1 mais 1 sobre a vezes h. Está claro? Vamos lá de novo, sem problema. Primeira coisa, um quociente, por exemplo, 10 dividido por 3 é 1/3 de 10. 9 dividido por 8 é 1/8 de 9. Então, fulano sobre h é 1 sobre h do fulano. Por quê? Porque eu quero lembrar sempre do número e. E o número e é o limite, quando a variável tende para zero, de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Lembram disso? Então, já estamos escrevendo dessa maneira. E aqui ficou a sobre a, que dá 1, mais 1 sobre a vezes h, ou h sobre a. Opa, mas por que isso? Lembrar dos resultados. Antes de prosseguirmos, a gente viu o número e sozinho. Só que a gente sabe que se lá no limite, quando x tender para o mais infinito ou para o menos infinito, de 1 mais p sobre x elevado a x, isso aqui é igual a quem? Elevado a p. Mas tem um porém também, gente. Qual é o porém? Se eu chamar 1 sobre x de p, de h, se chamar 1 sobre x de h, p sobre x não é p vezes 1 sobre x? Se eu chamar 1 sobre x de h, essa expressão fica limite, quando h tende para zero, de 1 mais p vezes h elevado a 1 sobre h. Sim, daí? Esse limite vale quanto? É elevado a p. Rapaz. Oxente, daí? 1. Mais. Alguém vezes h, alguém vezes h. Está faltando quem para ficar com e elevado a p? Isso aqui é elevado a 1 sobre h. Mas eu posso fazê-lo aparecer? Posso. Alguém vezes o logaritmo de alguma coisa, é o logaritmo desta coisa elevado a este alguém. Ou seja, esta nossa expressão, já que estamos com proximidade, fica limite, quando h tende para zero, do ln de 1 mais 1 sobre a vezes h elevado a 1 sobre h. Usando a propriedadezinha que a gente viu há pouco tempo dos logaritmos. A vezes logaritmo de b é o logaritmo de b elevado a a. Está claro isso? Agora, olha só que coisa mais interessante. O limite do logaritmo é o logaritmo dos limites. Quem é esse limite, gente? É elevado a p. Mas quem faz o papel de p? 1 sobre a. A gente acaba ficando com o ln de e elevado a p. Só que o nosso p em questão é 1 sobre a. Ora, a gente aprendeu há pouco tempo, aprendeu no ensino médio, mas também primeiro no ensino médio, que o logaritmo de a elevado a b na base a é igual a b. Por quê? Porque fica b vezes o log de a na base a e o log de a na base a vale 1. Então, ln de e elevado a 1 sobre a fica 1 sobre a vezes o ln de e. E quem é o ln de e? Conclusão. Como isso é um a que vale para qualquer valor do seu domínio, posso, sem nenhum ônus, trocar a nossa letrinha a por um x qualquer do domínio. Então, conclusão, regra 5. A derivada da função logaritmo natural de x será 1 sobre x. Claro que para o x maior do que zero. Com as regras operacionais que a gente vai começar a deduzir daqui a pouco, a gente vai estender isso aqui para o logaritmo natural do módulo de x. Certo? E assim sucessivamente. Agora, chegar nas chamadas regras operacionais. Por exemplo, poderíamos ficar aqui exaustivamente calculando derivada tangente, derivada secante, derivada secante ao quadrado,
Só que essas funções, elas estão envolvidas com as chamadas regras operacionais. Por exemplo, secante ao quadrado. Primeiro, secante ao quadrado é secante vezes secante. Regra do produto. Secante é 1 sobre cosseno. É a regra do cosseno. Então, as outras funções que a gente tem são manipulações diretas do que a gente fez com essas 5 regrinhas básicas. Okay? A gente vai falar agora das chamadas regras operacionais. Por exemplo, se eu fosse derivar 3 vezes o seno. O 3 é uma constante. O que implica a derivada constante pela função? Primeiro, vamos para a derivada da própria constante. Se a função f de x é uma constante, por exemplo, vamos indicá-la simplesmente por k, então o que acontece? Ora, quem é f' aplicada em um ponto qualquer do domínio, depois a gente estende para o ponto do domínio. É o limite, quando h tende para zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Ora, mas se a minha função é uma constante, quem é o f de a mais h? No caso, a gente está chamando de função de k. 2, 3, menos 20. Quem é a função? K. Quem é o f de a? K. Ora, lembrar que a ideia de limite, ele só é utilizado depois das manipulações da expressão. Tá certo? Traduzindo. Quanto é k menos k? 0. Eu vou aplicar o limite agora? Não. Primeiro eu vou calcular 0 dividido por alguém que é diferente de 0. Como é que eu sei que esse alguém é diferente de 0? Porque ele tende para 0. Se ele tende, é que ele não está lá. Quanto é 0 dividido por algo diferente de 0? 0. Então eu fico com o limite de 0, que é igual a 0. Conclusão. Derivada da constante vale 0. Ok? Derivada de uma constante vale 0. Então, lembrando. Ah, mas o h tende para 0, eu ficaria com 0 sobre 0. Sim, só que a gente não usa primeiro o limite. Primeiro a gente manipula a expressão. Foi assim que a gente trabalhou, por exemplo, com x ao cubo menos 8, com x ao quadrado menos 4. Primeiro a gente manipulava para só então calcular o limite. É a mesma coisa. Primeiro a gente manipula. K menos K dá 0. 0 dividido por algo diferente de 0 dá 0. Precisa aplicar o limite do 0? Não precisa. Dá o próprio 0. Perguntas? Está claro isso daí, gente? Então, o limite é uma das últimas operações que a gente faz. Primeiro, a gente manipula a expressão intermediária. Primeiro, a gente manipulou K menos K sobre H. Está claro? Então, é 0 sobre 0. Não, não é 0 sobre 0. É 0 dividido por alguém que é diferente de 0. 0 dividido por alguém, número diferente de 0, dá 0. A segunda regrinha é o seguinte. Se f de x é c vezes g de x, onde c é uma constante, quem é a sua derivada? Entendendo. Eu vou derivar, por exemplo, 3 vezes o seno de x. Já sabemos que a derivada de 3 vale 0, porque é constante. Já sabemos que a derivada do seno é o cosseno. Mas quem é a derivada de 3 vezes o seno? Como é que eu faço isso daqui? Então a gente vai ver o seguinte. Então, f' aplicada em A, lembrando que eu faço para A, vocês têm nenhum ônus, podem fazer para o x. O problema, se vocês não tiverem muita experiência nessas manipulações, o teu cérebro pode começar a fazer curto-circuito. Em vez de pensar o h sendo a variável, acaba pensando no x sendo a variável. Tá certo? Por isso que está deixando para colocar o x só no final. Tudo bem, gente? Então, f' de A, sempre lembrando, é o limite quando h tende para 0 de f de A mais h menos f de A sobre h. Só para pensar um pouco. Quem seria g' de A? Só para pensar um pouco. Quem seria g' de A? G' de A. Olha para a expressão. Eu estou trocando quem? Ó, vamos pegar a nossa fala. Na primeira aula, a gente trabalhou muito com a língua portuguesa por conta disso. Derivada de f aplicada em A. Troca para derivada de g aplicada em A. Continuei com a palavra derivada? Continuei. Continuei com a palavra aplicada em A? Continuei. Qual foi a única mudança? F por G. F por G. Se a única mudança é F por G, concorda então que g' de A vai ser o limite, quando h tende para 0, de g de A mais h menos g de A sobre h? Está claro isso?
Porque se não ficar claro isso, as manipulações não vão fazer sentido. Por isso, de novo, nos nossos primeiros encontros, a gente explorou muito a nossa língua portuguesa. Né? Então, a derivada de f aplicada em A é isso. Derivada de g aplicada em A, basta trocar o f pelo g. Está claro isso? Eu vou usar essa ideia. Onde? Agora. Fica o limite. Quando h tende para zero, a gente fala h, você pode colocar Δx, tá certo? Pode chamar de u, pode chamar de i de incremento. Então não vou confundir com i, unidade imaginária, tá bom? f de a mais h. Ora, vai ficar c vezes g de a mais h. Está claro? E o que seria, por exemplo, f de 1? C vezes g de 1. F de π, c vezes g de π. F de a, c vezes g de a. Então, f de a mais h fica c vezes g de a mais h. Está claro? Então, fica c vezes g de a mais h menos c vezes g de a. Tudo isso dividido por h. No numerador, tem alguém que a gente possa colocar em evidência? Sim. Então, fica c. Antes, faltou a palavra limite. Né? Vamos ficar com limite. Quando h tende para zero, de c que multiplica g de a mais h menos g de a sobre h. Mas, gente, quem é esse limite? G de a mais h menos g de a sobre h. É a, começa com deriva, termina com vada. É a derivada da função g. Então, isso aqui vai ser c vezes a derivada da função g aplicada em a. Como vale para qualquer a do domínio, segue-se então o seguinte. A derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Ok? Já que isso aqui vale para qualquer a do domínio, a gente pode trocar o a pelo próprio x. Para fixarmos bem as ideias, vamos fazer aqui uns dois exemplos numéricos. Então, exemplo 1. f de x igual a 7 vezes x à oitava. Melhorar. X elevado a 81. Você pode. No campo das ideias, tudo pode. Embora em tudo convenha. Então, quem é? Observe. Tem uma constante? Tem. Tem uma função do tipo x elevado a n para n natural? A única coisa que a gente deduziu até agora? Tem. Então, quem é a derivada? A derivada será a derivada da constante pela função, de acordo com a nossa regra operacional 2, é a constante, 7, vezes a derivada da função. E quem é a derivada de x elevado a 81? O expoente desce, então fica 81, vezes x elevado ao expoente, 81, menos 1. Tá ok? Aí é só fechar as continhas. Vai dar 8 vezes 7, 56, 567 vezes x elevado a 80. Mas por enquanto não está querendo números, resultados. Está querendo ideias. De onde vier 81, x elevado a 81 menos 1 é a derivada de x elevado a n para n inteiro e positivo. Está claro? De onde vier o 7? Da cabeça, constante. Exemplo 2. Se eu disser que f de x é π vezes o seno de x. A gente está começando a preparar o caminho para as chamadas funções harmônicas. Certo? Preferencialmente as harmônicas simples. Então isso aqui vai ser. Derivada constante pela função é a constante, π, vezes a derivada da função. Quem é a derivada do seno? Derivada do seno, cosseno. Só? Por enquanto só. Está claro, gente? Bom, fizemos uma constante vezes uma função. E o que seria, então, a derivada de uma soma? O que seria a derivada de um produto? É o que a gente vai fazer agora. Certo? Então, a terceira regra operacional é a derivada da soma. Mas o que eu fizer para a soma vale para a diferença. Porque A mais B, concordam comigo que A mais B é a mesma coisa que A menos B? Então, menos com isso dá mais? Então, regrinha dos sinais, tá bom?
Então, derivada da soma ou diferença. Derivada da soma ou diferença. Então, seja f de x do tipo g de x mais p de x. Vamos começar com o mais, depois a gente vai ver se o que acontece e vai verificar se a simples modificação do sinal vai interferir no resultado final. E depois a gente também pode pensar o seguinte, dependendo do resultado que a gente obtiver, eu posso imaginar uma soma de duas, posso estender para uma soma de três. Por exemplo, você tem três números, 2 mais 3 mais 4. Algo impede você somar o 2 com 3 e o resultado somar com 4? Não. Então, se de repente eu tivesse três funções, G, P, S. Somo P com S e depois somo com G. G, P, S, T. Soma S com SPT, para fazer uma, soma com G. Depois ST faz mais conta que é uma, soma com P e assim vai. Isso a gente pode quebrar depois em várias funções. Está claro isso? Já não vale muito, dependendo do resultado, para a regra do produto. Pelo menos a ideia que a gente vai fazer aqui não dá para replicar tão diretamente. Bom, então quem é f' de A? F' de A, por definição, sempre tem em mente a definição. É o limite quando o incremento tende para zero de a função aplicada em A mais o incremento, menos a função aplicada em A, onde A é um valor qualquer do domínio, dividido pelo incremento. Bom, vamos pensar um pouquinho. A definição que está aí. Mas quem é a minha função? É uma soma. Pode ser um seno mais um cosseno. Pode ser uma tangente com um exponencial. Pode ser um exponencial com um logaritmo. A ideia básica é uma soma de funções. Tá ok? Ora, então isso aqui vai ficar o limite, quando o h tende para zero. Só que ele vai fazer uso de uma coisinha que às vezes vocês não usam muito. Quando usam, às vezes usam errado. Colchetes e parênteses. Mas por que colchetes? Porque eu estou colocando os parênteses da função. Como assim? Quem é f de A? G de A mais P de A. Concordam comigo? F de A é G de A mais P de A. Quem é o F de A mais H? Fica G de A mais H mais o P de A mais H. Ok, gente? Ok? Ora, essa expressão, vou fazer duas passagens em uma. Preste atenção. Vocês copiam. Primeira passagem, desenvolver. Agora, atenção. Atenção. Menos G de A mais P de A, fica exclusivamente menos G de A? Não. É menos G de A menos P de A. Está claro, gente? Bom, depois a gente pode deixar G perto de G e P perto de P. Como assim? Concordo comigo que eu posso simplesmente reescrever G de A mais H menos G de A mais P de A mais H menos P de A? Concordam que a gente pode reescrever dessa maneira? Bom, se vocês concordam, vamos fazer mais uma passagem em uma. Vamos fazer 3 em 1. Né? Qual é a terceira? A mais B dividido por C é A sobre C mais B sobre C. Então isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira. É o limite quando H tende para zero de, vou deixar primeiro, G perto de G. Depois eu coloco o plano que tem o grupo do G dividido por H e o grupo do P dividido por H. Isto é, ficamos com G de A mais H menos G de A sobre H mais P de A mais H menos P de A sobre H. Ora, pois, isoladamente, que é esse limite? Derivada da função G. Esse outro, derivada da função P. Conclusão, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Como a gente fez com um valor qualquer do domínio, podemos estender para qualquer x. E se fosse uma diferença, o que aconteceria? Ora, se fosse uma diferença, observe, a definição continua a mesma.
que vai mudar é na operação. Então, a gente ficaria aqui com G de A mais H menos P de A mais H. O menos, que é o da expressão, da nossa escrita inicial. E aqui ficaríamos com G de A menos P de A. De novo, 3 passagens em uma. Primeira, esse menos fora dos colchetes vai inverter o sinal do pessoal de dentro. Então, ficaria com menos G de A mais P de A. Depois deixaria G perto de G, P perto de P. Ficaríamos com G de A mais H menos G de A. Agora, para o pessoal do P, observe, ficaríamos com menos P de A mais H mais P de A. Bom, vamos agora separar o grupo do G dividido por A e o grupo do P dividido por A, por H, desculpa. Então a gente ficaria com G de A mais H menos G de A sobre H, ou seja, permanece a derivada de G. Só que quando a gente fosse colocar o P, ficaríamos com menos P de A mais H mais P de A. Menos P de A mais H mais P de A, se nós colocarmos o menos em evidência, ficamos com P de A mais H menos P de A. Ora, conclusão, a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ok? Então, derivada da soma. Soma das derivadas. Derivada da diferença. Diferença de derivadas. Derivada de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função. E se eu tiver um produto? Vai ser o fechamento da aula de hoje. Então, considerem sempre funções bem definidas, tá certo? É sempre dentro do domínio. Considerem f de x como sendo g de x vezes p de x. A parte inicial, gente, que é a definição, é a mesma. Quem é a derivada em um ponto? De novo, nada nos impede de colocar aqui um x qualquer. Porque como está nessa fase inicial, você pode confundir o x, que é a nossa escrita usual de variável, com o h, que é a nossa variável variável. Tá certo? Então, a gente coloca aqui o azinho e depois substitui sem nenhum ônus para o nosso x. Então, por definição, é o limite, quando h tende para zero, de f de a mais h menos f de a sobre h. Beleza. O que seria o f de 3? Bom, primeiro, vamos tentar imaginar um produto. O produto eu poderia imaginar e elevado a x vezes seno de x. Concordam comigo? Não é um produto. Exponencial vezes um trigonométrico. Poderíamos imaginar o produto de x à quinta vezes o cosseno de x. É um produto. Cosseno ao quadrado é um produto? É. Cosseno vezes cosseno. Está claro isso, gente? Cosseno vezes cosseno. Então, feita essa sondagem inicial, essa observação inicial, ficaremos com limite, quando h tende para zero. Ora, o que é o f de a? É g de a vezes p de a. E o que é o f de a mais h? É o g de a mais h vezes o p de a mais h. Certo? Tudo isso dividido por h. Agora vai entrar uma parte que eu gosto muito na matemática. Matemática. Só que não são mágicas, são truques. Porque a mágica mesmo, ela surge assim naquele insight, né? Poxa, a saída é essa. Mas como é que eu sei que a saída é essa? Sei não, só sei que a saída é essa. O que a gente vai fazer aqui é truque, que dá pra gente manipular. Como assim? Gente, vamos ter que pensar isoladamente. Quem é a derivada da função g? Quem é a derivada da função g? É limite, quando h tende para zero, de g de a mais h menos g de a sobre h. Quem é a derivada da função p? Limite, quando h vai para zero, de p de a mais h menos p de a sobre h. O nosso problema é porque o g de a mais h está multiplicado por p de a mais h. O nosso problema é porque o g de a está multiplicado pelo p de a. E aí? Posso apagar? Não, apagar não dá certo, porque você influencia a tua escrita. Multiplicar? Multiplicar eu posso. Só que envolvendo funções que a gente não sabe que funções são essas, já seria uma coisa mais trabalhosa. Bom, vamos pensar aqui de novo. Nós temos limite.
quando H tende para zero, de H. Aí nós temos G de A mais H vezes P de A mais H menos o G de A vezes P de A. Nós temos essa escrita, né? Vamos pensar um pouco. Cabeça é para pensar. Para separar as orelhas, né? Colocar os cabelos também. Mas vamos lá. Se eu tivesse, aliás, se eu não tivesse esse P de A mais H, nem esse P de A, eu já tinha uma derivada. Concordam comigo? O negócio que apareceu, rapaz. Apareceu P de A mais H junto com G de A mais H. Concordam comigo que se eu fizer aparecer alguma outra coisa com P de A mais H, eu posso colocar o P de A mais H em evidência? Então, eu vou subtrair essa expressão de G de A vezes P de A mais H. Por que subtrair? Porque eu posso colocar o P de A mais H em evidência, aí sobra G de A mais H menos G de A sobre H, e isso é a derivada. Concordam comigo? Mas se eu subtraio algo, a expressão se altera. A não ser que eu subtraia de... A não ser que eu some ou... Qual é o número? Vamos imaginar o número 7. Qual é o número que eu posso somar ou subtrair do 7 para continuar com 7? 0. Então, se eu somar essa expressão com 0, ela não se altera. Então, eu vou somar com G de A vezes P de A mais H. Repara que a minha motivação é o P de A mais H. Ora, de quebra, coloquei o G de A porque eu quero fazer aparecer a minha derivada. Mas como subtraindo eu altero, a gente soma. Repara, essa expressão menos essa dá 0. Agora, olha que coisa interessante. Ao fazer isso, os dois últimos, o que é que a gente pode colocar em evidência? G de A. Beleza. Uma ideia, gente, grosseira, bem grosseira, para a gente interpretar isso, e o motivo de somarmos e subtrairmos, seria o seguinte. Imaginarmos, de repente, um retângulo, onde eu tenho a função G e a função P, fazendo o produto delas. Uma pequena variação no G, seria uma pequena variaçãozinha aqui, ó, um certo ΔG, ou o incremento no G. Uma pequena variaçãozinha no P, ou ΔP. Então isso aqui significaria que eu estaria aumentando esse nosso retângulo, tá certo? Estaríamos aumentando esse nosso retângulo. Então G, vamos chamar aqui o G', que é o nosso incremento, a derivada, e o P com o P', que é a nossa derivada. Quem é a área desse novo retângulo? A área desse novo retângulo continua sendo a área inicial, mais G', que é esse retângulo, mais P', que é esse outro retângulo, mais P', que é a nossa margem de erro. Lembrar que limite não é exatidão, limite é aproximação. Então, essa ideia geométrica, que a gente usa muito para pessoas com deficiência visual, é que ela motiva essa ideia algébrica. Então, vou fazer agora duas passagens em uma. Primeira passagem. Vamos deixar G de A mais H e o G de A perto deles. Vamos colocar o P de A mais H. Então, esses dois primeiros, imaginar uma coisa só. Esses dois últimos, uma coisa só. Aí eu tenho A mais B sobre H é A sobre H mais P sobre H. Concorda comigo? Nos dois primeiros, o que a gente pode colocar em evidência? Ficamos com P de A mais H, que podemos colocá-lo em evidência, vezes, o que é que sobrou colocar o P de A mais H em evidência? G de A mais H menos G de A sobre H. Mais, nos dois últimos, o que é que a gente pode colocar em evidência? G de A. Então, a gente fica com G de A vezes, colocando G de A em evidência, o que é que sobrou? P de A mais H menos P de A sobre H. Está claro, gente? Está claro? Então, o que é que a gente fez? Essa motivação algébrica, ela está atrelada à ideia de fazer aparecer G'. Como eu tinha G de A mais H vezes alguém,
simplesmente subtrair por G de A vezes esse mesmo alguém, para depois colocar esse dito alguém em evidência. Está claro isso? Mas se eu subtraio, eu altero a expressão. Logo eu tenho que somar pelo mesmo alguém, porque na verdade estou somando zero. E somar zero você não altera. Altera se multiplicar por zero, viu? Mas somar zero você não altera. Então a gente fez essa soma, e a gente nota que, para os dois primeiros, o P de A mais H pode ser posto em evidência, e os dois últimos, o G de A pode ser posto em evidência. Está claro até aqui? Ora, quando H tende para zero, quem é essa expressãozinha aqui do limite? Quem é essa expressãozinha aqui do limite? Derivada de G aplicada em A. Quando H tende para zero, quem é essa expressãozinha do limite? Derivada de P aplicada em A. Opa! Se o H tende para zero, A mais zero, A. Então a gente fica com P de A vezes G' de A mais G de A vezes P' de A. Ou, em outras palavras, a derivada de um produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, a derivada do produto não é o produto das derivadas. Aqui começa a grande diferença das derivações para os limites. Tá certo? Porque o limite do produto é produto do limite, limite do quociente do limite. Para aqui não. Então a derivada de um produto fica derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Vou fazer o único exemplo para encerrar então a aula de hoje. Imagine que f de x seja x à terceira vezes seno de x. É um produto? É. É como se g fosse x ao cubo e a função p fosse seno de x. Então, quem vai ser a sua derivada? A derivada, eu vou usar, ver se fica claro essa notação. É a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Fica clara para vocês essa notação? O pessoal, dentro dos parênteses, estando fora dos parênteses o apóstrofozinho, significa dizer que a gente está derivando. Ora, quem é a derivada do seno? Cosseno. Quem é a derivada de x à terceira? 3x ao quadrado ou 3x à segunda. Só isso? Só isso. Só posso colocar o x ao quadrado evidência? Olha, rapaz, é tudo por conta de vocês, tá certo? O que interessa pra gente é saber se vocês sabem a regra. Ok? Então a gente vai encerrar por aqui. Fechamos com a regra do produto. Próxima aula a gente vai ver regra do quociente e a regra da composição.